Como está o seu relacionamento com a sua mãe? Temos o costume de endeusar nossas mães. E aí, esquecemos que elas são humanas, que elas têm dentro delas sonhos, incertezas, inseguranças, alegrias, tristezas. E queremos tudo dela. Queremos uma mãe perfeita. E o que é uma mãe perfeita? Talvez você diga, mas eu não conheci minha mãe me abandonou. Ou talvez você diga assim, perdi minha mãe, eu era pequeno, não lembro dela, não sei quem ela era. Ou talvez você esteja convivendo com ela e está tudo bem entre vocês, está tudo tão fluindo tão bem, está fácil, essa convivência é maravilhosa. Talvez tenha algo na sua mãe que você não aceita. Então olhe para sua mãe hoje, dentro de você. Como é a tua criança interior em relação à sua mãe? Como é a pessoa adulta em relação à sua mãe? Como você vê essa mulher que serviu de canal para trazer você para essa experiência? Talvez você diga assim, eu não escolhi nascer, você escolheu sim. Inclusive, você escolheu nascer desta mãe, porque você tinha que curar exatamente estas tuas feridas. E hoje você tem essa oportunidade de olhar para isso. Por que será que você tem essa mãe? Por que você está tendo essa experiência humana nesta família? O que isso veio te ensinar? O que eu preciso curar em mim? Quando eu olho para minha mãe, eu vejo que mulher ali? Eu vejo uma mulher, eu vejo uma mãe perfeita, eu vejo os defeitos da minha mãe. Então, para hoje, quero te dizer que se você olhar para tua mãe como uma pessoa humana, como uma mulher, talvez como você mulher, talvez como você homem, não sei, talvez como você menino, talvez como você uma jovem, um adulto, olhe para esta mãe e veja ela como você, como você está sendo nesse momento, porque ela já passou por essa fase. Ela já foi uma criança, ela já foi uma adolescente, uma menina, uma jovem, uma adulta, talvez. Ela não é tão adulta assim, mas ela tem dentro dela, ou já teve dentro dela, sonhos. E quantos desses sonhos ela teve que deixar de lado para cuidar das suas noites em claro, das suas incertezas quanto à sua saúde física, das suas incertezas quanto àquele adulto que vai ter uma profissão, que vai ser bem sucedido ou não. Uma mãe passa por tudo isso. Uma mãe, ela quer dar o melhor para os seus filhos, mas às vezes, dentro dela também tem uma criança ferida. Talvez dentro dela também tenha uma mãe que trouxe algumas dúvidas, que trouxe algumas tristezas junto com ela, que trouxe também muitas alegrias e muitos sonhos. Não sei como é a sua história. Talvez você é uma filha, um filho adotivo, não conheceu a sua mãe, mas ela com certeza, quando estava grávida, o que será que ela sentia? Qual seria a insegurança dela? Seria que você talvez fosse passar fome, passar alguma necessidade, que ela te fez essa, que ela te deixou para adoção? Não sei. Qual seria a insegurança dela? Eu, quando estava grávida, eu queria que os meus filhos tivessem um monte de coisas que eu não tive também, tanto materiais como também ensino, profissão, pensava tudo nisso. E muitas vezes eu também errei como mãe. Busquei tanto lá fora e deixei um tempo que eu poderia preencher com eles aqui dentro, digamos, cuidando deles, olhando para as necessidades daquele momento deles, como criança. Não sei como você olha para sua mãe. Eu quero dizer que em um momento a sua mãe fez tudo o que pôde. Em outro momento ela também tinha suas questões e não soube como lidar. Quero contar uma partezinha da minha mãe. A minha mãe é uma pessoa abençoada, cheia de muitas e muitas qualidades, mas teve um momento que ela me deu umas paradinhas, né? Porque eu necessitava daquilo, eu precisava e era a única maneira naquele momento. Eu deveria ter 6 ou 8 anos, hoje estou com 56, então há alguns anos atrás a educação era diferente mesmo. E naquele momento ela precisou me corrigir daquela maneira que ela entendia.
E se eu não perdoar aquele momento, eu mesmo amando aquela mulher, aquela mãe com tantas qualidades, também não sei se eu queria que ela também fizesse isso para tirar aquela minha culpa, ou se eu também culpava ela de me fazer passar por aquele momento. Mas eu precisei também olhar para isso e entender a mãe. Eu passei por isso por ser mãe também. Que uma mãe quer o melhor para os seus filhos. E que ela usa daquela capacidade que ela tem dentro dela para educar o seu filho. E às vezes, o que ela tem dentro dela naquele momento, como sabedoria, às vezes é uma repreensão daquele jeito que ela fez. E olha que eu tive a minha mãe até os 10 anos. E talvez ela já estava passando por um processo da doença dela, da doença física dela. Porque eu não sabia, eu não compreendia o que ela estava passando. Então, precisei ir lá naquela fonte, naquele momento, e também perdoar aquela mãe e perdoar também aquela criança que cometeu aquele erro, que não sabia também que era errado. Que nem sabia, que estava se conhecendo, que estava conhecendo as coisas, o mundo, e também cometeu erro. Por isso eu precisei perdoar a minha criança e a minha mãe, as duas mulheres. E depois também perdoar as mulheres que estavam atrás delas, que foi a minha avó, minha bisavó, tataravó. Então eu fiz esse processo de cura dentro de mim. Não sei qual é a sua necessidade nesse momento, mas olhe a força que tem quando você coloca as coisas às claras. Pega hoje e tira um tempinho, se você nunca fez, escreva uma carta para tua mãe. A primeira carta, você coloca todas as coisas que revoltaram dentro de você, que você não compreendeu quando ela fez tal coisa, quando ela disse, quando ela se expressou de tal maneira. Você coloca tudo nessa primeira carta e depois você queima. E na outra carta, que você vai segurar para você, não precisa mandar para ela, não sei se ela está presente ou não, você coloca as coisas pelas quais você é grata. Se ela serviu apenas de canal para te trazer para essa vida, não é apenas, gente, é muito grande. Ela te serviu de canal para trazer você para esta experiência. E depois, quantas noites talvez acordada, quantas inseguranças, quantas coisas às vezes ela deixou de comer a melhor coisa que ela gostava para dar para você. Não sei pelo que ela passou, você vai saber. Porque você vai fazer uma carta, porque a tua história é única. A minha história é essa, é única. Eu tenho 1000 motivos para agradecer ela. Mas o que eu vou agradecer? Eu não tenho coisas para agradecer. Eu agradeço aquela comida que ela fez, por aquele bolo, por aquele pão, agradeça por aquele momento que vocês tiveram uma conversa de mãe e filho que mudou a sua vida, que mostrou o lado humano dela, as incertezas, as seguranças, as alegrias. É assim que a gente faz, coloca nessa carta. E você vai dizer assim, não sei escrever, então faça um áudio nesse celular que você está me vendo nesse momento. Ou então, você apenas vá num cantinho e pense, como se você estivesse falando, porque a energia, ela é única, ela chega até a pessoa, não importa se ela está nessa dimensão ou na outra. A gente consegue se comunicar com aquela mãe. Eu agradeço a minha mãe, por me dar a existência, por ter servido de canal para trazer para essa existência. Porque eu realmente escolhi, antes mesmo de nascer, estar na minha família, nesta família que eu estou. Para curar, para crescer, para ser quem sou hoje. E você? E você, o que você quer ver hoje? Quais são as coisas pelo que você é grato? Pela sua mãe. Hoje é pela sua mãe mesmo. Agradeça a ela. Se você tem ela do teu lado, se ela está viva, dê um abraço nela. Diga o quanto você ama, como ela é importante para você. Se você não mora perto dela, faça uma ligação de vídeo, manda uma mensagem. Existem 1000 maneiras de se comunicar. Para hoje, fica com essa nossa reflexão sobre a nossa mãe.